noite. Vamos contar os anos e pintar um retrato do Brasil, considerando o que ele foi e o que ele é, por exemplo, de umas 3 décadas para cá. As mudanças se deram em vários níveis, no político, no econômico, no social. Nesse país modificado, era de se imaginar que também os serviços públicos fossem reconstruídos para atender os cidadãos mais plenamente. Mas será que isso realmente aconteceu? E quando a qualidade dos serviços públicos oferecidos à população coloca em risco a integridade física das pessoas? É sobre isso que nós falamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para participar do programa, convidamos o presidente da OAB, Seção Pernambuco, Pedro Henrique, o assessor especial da presidência da ARP, Agência de Regulação de Pernambuco, Rodrigo Pellegrino, e o procurador de Justiça, José Lopes. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou então pelo Twitter, @opiniãop. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença dos senhores hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que esse programa, na verdade, esse de hoje, ele foi motivado pelo número de acidentes que, direta ou indiretamente, estão ligados à oferta de serviços públicos, principalmente aqui no Recife. E nós temos aqui agora um representante da OAB, um representante da Agência de Regulação de Pernambuco e um representante do Ministério Público. A minha primeira pergunta é: em que medida e de que forma a qualidade desses serviços públicos interessa a cada uma dessas entidades que vocês representam? Vamos começar pela OAB. Estela, boa noite, Rodrigo, procurador Zé Lopes. A OAB tem um histórico de uma tradição de luta pelo aprimoramento das nossas instituições. E, obviamente, os serviços públicos é uma das razões de existir do Estado. Então, por lei, a OAB é dedicada a cuidar, zelar e fiscalizar o bom andamento dos serviços públicos. Recentemente, exatamente ontem, tivemos uma boa vitória a esse respeito. Premido talvez até pelas circunstâncias politicamente favoráveis em razão dessa eclosão de movimentos onde a sociedade ganhou as ruas, a OAB moveu uma ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, questionando a demora do Legislativo em regular uma lei que já está em atraso há 15 anos, que institua a defesa do usuário do serviço público. Há 15 anos que o Constituinte, o reformador, o nosso Legislativo, numa emenda constitucional 19, determinou que em 120 dias seria editada essa lei. E essa lei nunca saiu do papel. Ontem, o ministro Dias Toffoli concedeu uma medida liminar determinando que o Congresso, em 120 dias, contados de agora, edite essa lei, supra essa lacuna. O pleito da OAB era que, enquanto não suprisse essa lacuna, fosse aplicado subsidiariamente aos casos o Código de Defesa do Consumidor. Só que nisso não fomos atendidos. A gente pode falar um pouco mais sobre essa lei daqui a pouco? Sim. Agência de Regulação de Pernambuco. Boa noite, Estela. Boa noite. Perdão, Pedro, Lopes. Rodrigo. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse programa com vocês. Mas a Agência de Regulação de Pernambuco, a missão, digamos assim, precípua dela, em última análise, é estabelecer a regularidade das concessões de serviço público não exclusivas do Estado. Traduzindo um pouco para a população. É que quando o Estado, através de determinadas, a palavra técnica não é essa, renúncia, mas ele concede ao ente privado o exercício de alguma atividade pública específica, compete legalmente à agência de regulação estabelecer o papel regulatório, o que é diferente... da CELP, por exemplo? Da CELP.
que é diferente do papel regulamentar. O Estado continua regulamentando, tá certo, todo o aparato da gestão, é responsabilidade do Estado isso. Mas a regulação visa exatamente buscar no tripé que se tem da concessão de um serviço público, que é o ente concedente, que é o Estado, o concessionário, que é o ente privado que executa esse serviço, e o usuário. E estabelecer essa regularidade na busca de uma eficiência. Aqui em Pernambuco, especificamente, a ARP tem 7 competências, uma delas suspensa por conta de ainda não haver uma discussão, que é no que diz respeito ao jogo, que está pendente no Tribunal Regional Federal, a regularidade do jogo aqui em Pernambuco, mas tem na área de energia elétrica, na área de saneamento, na área de transportes, na área que é mais recente agora, no que diz respeito à concessão por entes privados, por OS, da área de hospitais públicos, de OCIPs e OS, há uma competência da ARP na regulação disso aí também, na parte de tarifas especificamente, na parte de gás, na exploração de gás, e de transportes, eu não sei se foi isso que eu faltou. Mas, enfim, em última análise, o papel das agências reguladoras é, de certa forma, recente no Brasil, veio a partir da modernização do Estado brasileiro na busca por uma maior eficiência. A ARP, por exemplo, existe desde quando? 2000. Desde 2000. Ela existe desde 2000, foi instituída no primeiro ano, me corrija se não foi do segundo ano do governo de Dr. Jarbas Vasconcelos, exatamente para buscar essa atuação mais eficiente para a população. O que é mais importante nisso tudo é que a gente vive no século XXI uma busca de uma maior eficiência, de uma parcela da população muito grande, onde não só o papel do Estado precisa ser revisto, mas também o papel das agências reguladoras na construção da economia. Procurador, Ministério Público e serviços públicos. A qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Boa noite, Sheila, meu amigo Pedro, Rodrigo. Muito bom vê-los aqui novamente. O papel do Ministério Público, do ponto de vista primário, é a promoção da justiça. Justiça essa chamada justiça social. A justiça voltada para a sociedade. Então, o fim maior, o desiderato maior do Ministério Público é essa promoção. Ocorre que, após a Constituição de 88, as atribuições do Ministério Público se ampliaram de uma forma absurda, com certo descompasso em relação à estrutura administrativa. Mas, de toda sorte, nós hoje temos, e é esse compromisso maior, dentro da instituição, os chamados Centros de Apoio Operacionais, são os CAOPs. Esses CAOPs atuam na cidadania, patrimônio público, consumidor. Eu respondo por um que é relativo à fiscalização de sonegação fiscal, e deles, talvez um de maior expressão, porque congrega todos de uma forma direta e indireta, é o CAOP, ou Centro de Apoio de Cidadania. Sob esse aspecto, portanto, o Ministério Público tem esse compromisso institucional, e diga-se de passagem, nessa gestão do Dr. Fenelon, esse compromisso é maior, porque o Ministério Público vem às ruas, há uma certa aproximação também com a OAB, e, enfim, talvez, dentro dessa nova perspectiva, se revele, neste momento, a necessidade de uma integração maior entre as instituições que operam com direito. A agência reguladora, a OAB, e ONGs, que trabalham especificamente... Essa integração que o senhor sugere conseguiria, de alguma forma, forçar uma melhora na qualidade desses serviços que são oferecidos à população, ou só isso é muito pouco? Eu não tenho dúvida. E isso eu trago a exemplo a questão do CAOP sonegação fiscal. Hoje nós temos parceria com o Executivo, o Governo do Estado de Pernambuco. Recentemente, para ser mais preciso, ontem fechamos uma parceria com a Prefeitura do Recife, inclusive nessa parte de arrecadação de ISS, para tentar, nesse viés, trabalhar com melhor prestação de serviço. Então, hoje a nossa preocupação realmente, após essa movimentação toda popular em relação à rejeição da PEC 37, ela cobrou
de forma indireta, uma maior atuação do Ministério Público. E, nesse sentido, nós estamos muito preocupados e as parcerias vão... Isso, inclusive, foi hoje mote na reunião do Conselho Superior do Ministério Público, para que o Ministério Público realmente se apresente mais eficaz e que produza a promoção de justiça de uma forma mais célere, coisa que, dentro da estrutura, não vinha acontecendo. É porque esse momento novo, político, social que a gente está vivendo, com a sociedade nas ruas, com a juventude nas ruas, ele, em princípio, foi demandado por conta da baixa qualidade de um serviço público importantíssimo à população, que é o transporte. Ou seja, a sociedade está, de um modo geral, demandando uma outra qualidade de serviços. Sem dúvida. Eu vejo, inclusive, nisso um fenômeno que é um divisor de águas, Estela. Eu acredito, como bem colocou Zé Lopes, que essa parceria institucional de todos os atores que podem lutar pelo aprimoramento dos serviços é uma coisa salutar, mas a grande transformação vem com o controle social mais próximo, a sociedade diretamente fiscalizando e cobrando a eficiência, a segurança, a regularidade do serviço público, na qualidade da educação, na qualidade da saúde, né? Hoje o nosso terceiro setor no Brasil ainda é muito acanhado. Temos poucas organizações da sociedade civil que cobram, que fiscalizam, que visitam as instituições e que fazem disso um manifesto público de repúdio a determinadas condutas dos prestadores de serviço público. Só através do controle social eu acredito que daremos um salto muito grande, qualitativo, em todos os serviços públicos, sejam os prestados diretamente pelo Estado, como também os terceirizados, que são delegados pelo Estado. Como é que a agência de regulação funciona exatamente? De que maneira ela consegue estar perto da população? De que maneira ela atende ou responde às necessidades da população? Eu vou deixar você responder essa pergunta, que ainda é uma pergunta mais aberta, mais genérica, e no próximo bloco eu quero trazer para vocês questões bem objetivas relacionadas à qualidade dos serviços públicos que são oferecidos hoje. Perfeito. Para que eu possa ser bem preciso e claro em relação ao discernimento que eu tenho a esse tema, eu vou pedir uma pequena referência ao Brasil. O Brasil tem como a referência primeira de serviço público a vinda da família real para o nosso país. E a vinda da família real para o nosso país, ela instituiu a necessidade de serviço público, não em nome do público, mas em nome da necessidade da família real de ser atendida, da corte, ser atendida em suas necessidades, já que viam da metrópole, do país desenvolvido, português, lusitano, para o Brasil. Então, a referência que a gente tem é essa. E essa referência, eu estou fazendo essa digressão, para que a gente possa compreender o que se chama da relação público e a relação, digamos assim, privado, na origem do Estado brasileiro. Não é? Essa colocação que Pedro fez de nós termos ainda uma sociedade civil muito aquém e acanhada do ponto de vista de seu papel de protagonista das ações públicas, sociais, isso é uma verdade. E ela tem raízes históricas, ela tem raiz numa letargia. Se há alguma virtude, há virtudes nesse movimento todo que nós estamos vendo no Brasil. E a virtude maior, aí é quando eu faço me compreender, desse momento é que, primeiro, a população brasileira parece estar buscando uma maior eficiência do serviço público. Não adianta mais nós virmos o executivo, a classe política, as entidades sociais, nós colocarmos que nós temos leis, que nós exercemos um papel regulador, no caso de uma agência de regulação, de que a OAB procura, que o Ministério Público pune. Nós não temos mais condição disso. A gente precisa dar um salto qualitativo em novos paradigmas para a gestão pública. Isso diz respeito à ARP, isso diz respeito ao Ministério Público, isso diz respeito ao Poder Judiciário. O que a população está querendo é que, primeiro, a mobilidade, o seu direito de ir e vir, seja efetivamente exercido, já que se dá tanto para o Estado e que o Estado tem que o fazer.
ou fazendo diretamente, naquelas ações que ele executa diretamente, ou através das concessões. E aí a agência de regulação, ela atua exatamente nisso, nos serviços que são concessionários. Mas o papel da regulação no Brasil, ele ainda é um tanto quanto, eu acho que no início da minha fala, eu colocava que a agência de regulação, ela trabalha na regulamentação do tripé do concessionário, do concedente e do usuário. Mas, em outros países, a razão de ser da agência de regulação, ela tem uma flexibilidade e um poder regulamentador maior. Ela exerce conjunturalmente, a partir de dados conjunturais, quando é necessário, uma regulamentação maior, ou ela também desregulamenta determinadas atividades. Para quê? Para que ela possa ter eficiência e eficácia. Eu acho que o grande paradigma para esse nosso movimento, para a sociedade, para a população brasileira, é nós dotarmos o serviço público de uma maior eficiência e eficácia em seus objetivos. Mecanismos existem, eu acho que aqui é o que a gente está discutindo. Um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. E o tema de hoje do nosso programa é a responsabilidade do poder público, do serviço público em relação àquilo que é oferecido à população. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou então pelo Twitter @opiniãope. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos a responsabilidade sobre os serviços públicos oferecidos à população. Participam do debate o presidente da OAB Seção Pernambuco, Pedro Henrique, o assessor especial da presidência da ARP, Agência de Regulação de Pernambuco, Rodrigo Pellegrino, e o procurador de Justiça, José Lopes. Quero trazer aqui agora para vocês um fato, um acontecimento que ganhou espaço largo na mídia, que foi a morte do advogado Davi, na Avenida Visconde de Jequitinhonha, em Boa Viagem, se não me falha a memória, no último dia 11 de junho. Esse advogado morreu em consequência de uma descarga elétrica provocada por um fio que estava solto na avenida e ele pisou, enfim. Depois desse episódio, a ARP divulgou números que eu, particularmente, se me permitem, fiquei escandalizada. 31 pessoas morreram em situações muito parecidas no Recife no ano passado, em 2012. Eu queria trazer esses números e esse caso à tona e queria algumas informações de vocês. A ARP, por exemplo, está acompanhando as investigações sobre esse caso. É preciso que se esclareça para que se tenha um discernimento em relação ao papel da ARP no que diz respeito à regulação na área de energia elétrica. A regulação de energia elétrica, ela tem uma competência exclusiva da União e é através da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que em vários estados ela executa determinadas competências que são dela através das agências reguladoras estaduais. Falando aqui especificamente de Pernambuco, há um convênio que tem um contrato de metas que a ARP executa em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica. Dentre essas metas, existe algumas, e uma delas especificamente, diz respeito à concessionária, no caso a CELP, ter que promover regularmente a manutenção e a reparação da rede de distribuição de energia aqui na cidade do Recife, no estado de Pernambuco como um todo. Então a ARP, ela
no seu caráter fiscalizatório, ela tem, dentre essas competências, essa específica de aferir o grau de aplicação de recursos na manutenção desse sistema. E isso é feito. Isso é feito regularmente pela ARP. Nós temos uma coordenadoria específica de energia elétrica que conta ainda, eu digo ainda porque estamos fazendo o primeiro concurso público para agentes reguladores aqui no estado de Pernambuco, isso está se finalizando nesse segundo semestre, será feito, mas a ARP exerce esse papel. E como é que é feito isso, trocando em miúdos, do ponto de vista objetivo? Ela tem uma amostragem dentro dos recursos que são alocados, que devem ser cumpridos pela CELP, ela verifica aonde foram gastos, e nessa amostragem ela verifica o que está acontecendo. Existe também um outro papel que é através da sua ouvidoria. Esses dados da ARP são enviados para a ANEEL? São enviados para a ANEEL. A ANEEL é quem procura averiguar e aplicar as penalidades, tá certo? E a ARP, ela promove essa execução. Eu vou te interromper um pouquinho. Eu tenho a impressão que também a OAB, também o Ministério Público estão envolvidos acompanhando esse caso de Davi lá em Boa Viagem. No caso do Ministério Público, de que maneira o Ministério Público está atuando? Que responsabilidade caiu sobre o Ministério Público em relação a esse episódio? Bom, para que se entenda a atividade do Ministério Público, é preciso também que se entenda como o procedimento jurídico aqui no Brasil. Nós temos duas espécies de responsabilidade, a chamada responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. E existe ainda uma terceira posição doutrinária, mas que ela é orientadora da atividade do Ministério Público, que diz respeito à responsabilidade penal e à responsabilidade civil. São duas coisas distintas, eventualmente uma tem contato com a outra, mas são independentes em relação à atividade ministerial. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal. Se restar comprovada a culpa ou o dolo em relação aos gestores, aqueles que têm poder de decisão dentro da administração, dentro do órgão que administra, seja a CELP, seja a ARP ou qualquer outro órgão de caráter público, esse indivíduo penalmente poderá ser responsabilizado. Agora, do ponto de vista da responsabilidade civil, hoje com o novo código, não tão novo Código Civil, nós temos um afastamento quase que total da identificação culposa para essas situações de órgãos públicos. A questão está mais vinculada à responsabilidade objetiva. O que significa isso? Que, bastando a demonstração, que não é em relação à vítima, mas em relação à própria administração, de que houve uma certa relação de causalidade, ou por omissão, ou por negligência, ou por imprudência, que causou qualquer dano ao cidadão, denominado administrado, ela está obrigada a indenizar. Essa é a regra geral que vigora no Brasil. É evidente que, nessas situações, o Ministério Público pode atuar numa representação coletiva, porque esse é um fato gravíssimo. Inicialmente, nós tínhamos a notícia de um indivíduo vitimado, mas quando a ARP divulga 30 e 31 poucos... 31, eu já ouvi até 33, não tenho certeza. Eu acho que, nesse momento, retira-se do indivíduo, enquanto indivíduo, esse direito, que ele não falece, mas esse direito de propor ação, de propor uma ação coletiva, e o Ministério Público tem legitimidade para assumir essa responsabilidade de promover a efetivação de justiça, que aí já não é mais justiça individual, a meu ver, é justiça coletiva. E isso nós estamos muito atentos. É evidente que vai haver um devido processo legal. Esse devido processo legal de respeito à conclusão do inquérito policial, à indicação dos eventuais culpados. Porque além do Ministério Público, além da ARP, a OAB, além da OAB, a Polícia Civil também está acompanhando o caso. Toda morte decorrente de algum fato de gravidade produzido por órgão público, por gestor, por administrador ou qualquer indivíduo que produziu morte violenta, há obrigatoriedade da instauração do procedimento inquisitorial, inquérito policial. No caso da OAB, existe uma
comissão específica que Foi. acompanha esse a caso OAB, e outros parecidos? consternada com... Existe uma comissão de administração pública, inclusive, que está próxima a ser constituída nessa nossa nova gestão, que vai acompanhar controle de gastos públicos, combate à corrupção e o terceiro setor. Tudo sobre uma comissão que é de administração pública e serviços de interesse social. Esse caso do advogado Davi, que trouxe uma grande comoção social e notadamente na classe, por ele pertencer à classe, foi criada pela nossa vice-presidente, porque no caso eu tenho um impedimento ético a coordenar esse assunto, que meu escritório presta serviços há muitos anos para a concessionária. Nossa vice-presidente Adriana Rocha constituiu uma comissão composta pelo João Olímpio, um advogado de renome, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, o conselheiro Leonardo Oliveira e o conselheiro Raimundo Menezes, que está acompanhando as apurações. Essa comissão está acompanhando, tanto na polícia como nas agências reguladoras, a ARP, a ANEL, a apuração para fiscalizar, em nome da OAB, o devido encaminhamento deste assunto. Mas aí eu me sinto no dever também de renovar aquela preocupação com o controle social. Esse tipo de assunto desperta o interesse da sociedade em lutar pelo aprimoramento de um sistema elétrico que foi concebido há muitas décadas atrás, de fiação aérea, e que causa certa preocupação quando você vê esses números. Mas é muito bom esclarecer para o telespectador, isso eu me sinto no dever, de que realmente esses números são grandes, só que eles não têm uma analogia direta com o fato que vitimou o Davi. Por quê? Que o número muito predominante, mais do que a maioria, quase totalidade, é a intervenção de terceiros, quer dizer, é o pedreiro que não está habilitado numa obra e que vai mexer em energia elétrica, é a invasão, é a favela, a pessoa que vai instalar, é o ladrão de fio, que lamentavelmente na nossa sociedade ainda existe a esses números de 31 casos. Exato, não são casos análogos de uma pessoa um transeunte que estava na calçada e foi vitimado por um choque elétrico. Claro, existem situações dessas sim, só que o número significativo desses 31 é de intervenção de terceiros, com culpa da própria pessoa. De qualquer forma, e aí se eu estiver enganada, me corrijam, dentre esses 31 casos que a ARP levantou, muitos geraram multas para a empresa, para a CELP. Se houve uma geração de multas, é de se concluir que em alguns desses casos havia sim responsabilidade da empresa em relação aos acidentes. Estou errada? Eu estou falando apenas que quando há a fiscalização a partir de uma notícia, a partir de uma delegação específica da ANEL para que a ARP faça a aferição daquele fato, ela conclui e há exatamente a possibilidade de aplicação da multa. Mas isso gera um processo administrativo que é objeto de defesa, onde as alegações, das quais aqui o Pedro levantou e que ocorre e que em alguns desses fatos, tá certo? Eu não sei precisar, seria injusto da minha parte estar emitindo qualquer juízo de valor em relação a isso, mas há sim casos onde há intervenção de terceiros, tá certo? É importante, se me permite, salientar que, independente desses fatos ocorrerem esporadicamente, sem nenhuma vinculação, eu acredito que teve mais um, que também foi poucos dias depois. Mas é importante salientar que, do ponto de vista da responsabilidade civil, aí é uma questão de obrigatoriedade indenizatória. O risco da atividade. O risco da atividade, estamos dentro da teoria do risco administrativo. Uma coisa não tem a ver com outra, a responsabilidade civil. E aí a questão é, eventualmente, a administração teria ação regressiva contra aquele funcionário específico que estava ali com a obrigação do cuidado, da vigilância, sim. Isso. Mas essa responsabilidade é direta. E um outro detalhe, é tão direta que independe, porque a obrigatoriedade de promover a fiscalização, seja direta ou indireta, seja pela ARP ou pela própria concessionária, é de obrigação, está dentro do direito obrigacional. Nesse ponto não há o que se discutir. Pode-se discutir valores, pode-se discutir o patamar indenizatório, aí é uma outra questão. Mas essa relação de causalidade, ela é presente e isso não há, é insofismável, não há como se afastar. A exceção do ladrão de fio, né? Aquele que vai cortar o fio de alta tensão, que não tem aptidão para isso. Nesse caso... Que, na verdade, seria a culpa concorrente, porque o Estado
polícia, o Estado que exerce a vigilância, também teria uma parcela de responsabilidade, se bem que um pouco remota, a gente talvez não conseguisse diretamente a responsabilidade por esse fato em si, mas a obrigação também da fiscalização de impedir esse dano ao patrimônio público é de obrigação do Estado. O que eu acho que é importante, eu vou pegar uma primeira fala tua, Zé. Zé Lopes, desculpa. Perder a formalidade, os amigos não têm que ter formalidade. Mas é o seguinte, é que no início da tua fala, e Pedro concordou, eu terminei não me manifestando em relação a isso. Eu acho que o Brasil vive um momento hoje tão importante em relação a essa possibilidade de ser promovida uma articulação entre os entes que de forma ou concorrente ou de forma coincidente atuam em nome do benefício público, que eu acho que esse é um passo, digamos assim, a partir desse lamentável episódio, a partir de toda a movimentação social que a gente está tendo, que eu acho que os governantes, as instituições públicas e as instituições sociais, elas vão precisar dar uma resposta à população, independentemente do exercício da punibilidade, porque esse país da gente, e nós somos da área do direito, a gente tem muita lei. A gente tem, nós temos e não podemos, inclusive, invocar o desconhecimento da lei para deixar de cumprir. Então, é algo perverso com a população. É algo que é muito ruim para haver o que eu chamo do entendimento social, na medida que ele desconta do seu salário determinada quantia de recursos. Esses recursos são alocados para o Estado, eu digo Estado, Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público, enfim, todos. E essa alocação não se traduz no benefício para a população. A sociedade hoje, ela precisa que haja uma reflexão, e aí eu acho que eu já havia comentado antes, mas eu acho que a gente vive, essa ideia não é minha, essa reflexão é do reitor da Universidade Católica, o dileto padre Pedro Rubens, é a primeira manifestação pós-moderna de um Brasil arcaico. De um Brasil arcaico. Concordo. De um Brasil arcaico, onde a sociedade clama por uma resposta objetiva, e aí eu acho que a gente tem pistas. Nós temos pistas. Quais são as pistas? É a pista de se buscar, acima de tudo, outros paradigmas de eficiência, de qualidade, de se promover, sabendo-se claramente o exercício do custo público, na medida em que a fiscalização das entidades sociais, do Ministério Público, para a alocação de recursos, para o benefício imediato. Eu acho que esse é o grande paradigma daqui para adiante. Rodrigo e Pedro, corrija se eu estiver equivocado, mas nós temos duas opções como cidadão. Ou judicializar a situação de fato, ou não judicializá-la. Do ponto de vista de mecanismo social, de controle para a efetivação da justiça social, hoje no Brasil, salvo engano, nós temos uma presença maior da judicialização, porque o controle social em relação aos órgãos prestadores de serviço, ele não produz uma eficácia por força justamente de instrumentos capazes de atingir isso de imediato. Aí transforma-se em quê? Todas essas atividades de desejo em judicialização. Mas aí esbarramos em quê? Num sistema processual, minha gente, arcaico. Muito arcaico. Não se consegue, o que é pior, porque eu tenho 24 anos de serviço público no Ministério. Eu hoje, procurador, e passei por todo esse sertão, minha carreira vem realmente do interior, eu vejo assim, meu Deus do céu, 24 anos e nada foi construído para se efetivar a justiça no Brasil. Muito bonito o discurso, mas a gente sente, e você como advogado, você sente na pele, eu fui advogado e sinto na pele isso daí. E o que fazer? Então talvez, Rodrigo, essa movimentação inicial, que talvez seja uma luz no final do túnel, talvez nos cobre o reconhecimento que a nossa estrutura processual está falida. Vamos pensar em algo de efetivação rápida, algo que promova, quebrando mesmo, com todos os vínculos. Zé Lopes, me permite um dos aspectos da perversidade que o Rodrigo falou e nas linhas que você está colocando, é justamente o cidadão ser refém de um judiciário ineficiente. Difícil. Então, 65% das demandas hoje no judiciário envolve o próprio poder público. Perfeito.
Outro intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Lembrando que você ainda pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou então pelo Twitter @opiniãope. E o intervalo é bem pequenininho. Estamos de volta com Opinião Pernambuco e hoje nós discutimos a responsabilidade sobre os serviços públicos. Eu vou abrir esse bloco trazendo para vocês o comentário de João Martins, da Bomba do Emetério. Ele diz o seguinte: a responsabilidade maior dos problemas de serviço público é do governo, que não investe em bens primordiais, como educação, saúde e segurança. É preciso ir às ruas para reivindicar serviços de qualidade. Eu vou pegar esse comentário e trazer aqui para vocês uma pergunta. A gente estava discutindo a questão da energia elétrica, da CELP, os acidentes por conta de fiação, enfim. Me parece que há aí um meio de campo um pouco nebuloso entre o que seria a responsabilidade da CELP e responsabilidade da Prefeitura nessas questões que dizem respeito a fornecimento de energia elétrica, fiação, choque e por aí vai. É uma falsa impressão minha ou há esse meio de campo nebuloso ou os papéis são muito definidos? CELP e Prefeitura. Eu entendo que não está bem definido ainda a atividade de cada um para se estabelecer essa relação causal, que é justamente aquela questão que vai pôr a responsabilidade de cada gestor ou eventualmente da pessoa jurídica. Bom, ainda é muito cedo porque não houve a conclusão, qualquer manifestação nesse sentido corre o risco de se exercitar um juízo de valor equivocado. E com isso até uma formação de opinião também equivocada, em prejuízo, em detrimento de um ou outro órgão. Eu falo isso também porque logo depois desse acidente de Davi, teve um outro acidente, se eu não me engano, no dia 26 de junho, um senhor, acho que de 54 anos, morreu. Servente, encostou num poste de metal, levou um choque, não resistiu e morreu. E nesse caso específico, desse segundo acidente, esse senhor de 54 anos, me parece que a responsabilidade está sendo lançada em direção à Prefeitura, porque seria um poste colocado pela Prefeitura. É isso? Eu posso dar referência apenas, conforme eu disse no início, à competência da ARP em relação à regulação de energia elétrica. Ela atende a um protocolo de metas ou em situações específicas quando é determinado pela ANEEL. A ANEEL apenas tem a determinação da apuração da ARP, da averiguação, em relação ao episódio do advogado. Em relação a esse último episódio, a ARP não está intervindo nada. Não foi convocada? Não foi. Não houve uma determinação específica da ANEEL para que a ARP passasse a averiguar esse fato específico. Mas, apenas para ilustrar e para que a gente tenha clareza dessa, que o Dr. Zé Lopes colocou muito bem, e que há uma confusão ou em superposição ou em ausência de regulamentação da competência de quem, é que todo cidadão que está assistindo ao programa aqui deve verificar quando se paga a conta de luz, que se paga uma taxa de iluminação pública. Essa taxa de iluminação pública é paga à CELP e a CELP repassa esse dinheiro para o município. O município tem sim uma parcela de competência. E nós temos na cidade do Recife, em algumas cidades, onde quase que 100% dos posteamentos do interior pertence à concessionária. É a concessionária quem colocou, em algumas cidades do interior do estado, todos os postes, diferentemente da cidade do Recife. Nós temos uma cidade que teve uma ausência de planejamento urbano muito grande, isso que foi colocado em relação a toda estrutura de fiação. A gente tem postes que foram construídos por ação pública
do Estado, eu digo Estado, governo estadual, do município, da União, e postes específicos do padrão, que a gente pode chamar padrão CELP, que tem que atender a determinados requisitos. Hoje eu vi, eu não sei se existe uma legislação até um certo tempo que não está sendo implementada, que é em relação ao embutimento dos cabos, né, da fiação subterrânea. Eu até depois vou procurar saber qual é essa legislação, mas parece que há 9 anos já está em vigor, e não sei se é dirigida a município, o Estado, ou se aquele que administra ou se utiliza de alguma concessão do município ou do Estado. A verdade é que existe essa legislação. Não posso precisar o número da lei, porque hoje, coincidentemente, na internet, analisando uns comentários, não sei se você tem... E veja, eu apenas só vou complementar e chegar aí. E veja como é a necessidade que nós temos de promover algumas mudanças em nível de reforma política, em nível de novos paradigmas para a gestão pública. Por quê? Porque na medida em que a sociedade continuar confusa em relação a quem deve buscar a sua interface com o Estado, que não interessa para ela que seja União, Estado, município, ela tem o Estado-nação ainda como responsável, referência sobretudo. Na medida que existe essa confusão, nós vamos continuar tendo uma falta de eficiência, uma falta de cobrança, uma falta de qualidade do serviço público. E é isso que eu acho que deve ser buscado agora. E em relação a esse tema específico, eu vou pontuar. O embutimento da fiação. Existe sim legislação. Conforme eu disse, existe muita legislação nesse país. Falta efetividade. Falta efetividade. Para cumprir essa legislação vai precisar articular. Você precisa articular. ANEEL, governo, Estado, federal, municipal, concessionários. Nós temos implementado no Ministério Público a ouvidoria. Eu acho que hoje a ideia da ouvidoria como uma forma de se aproximar da sociedade, do público, é uma ideia razoável. Só falta, talvez, essa consciência de ouvidorias com atividade multidisciplinar. Eu acho que, nesse ponto, o papel dela serviria muito. Mas eu digo em relação ao Ministério Público, quantos e quantos casos eu tenho recebido, desde crimes cibernéticos até as situações mais esdrúxulas que se pode pensar. A ouvidoria repassa para cada promotor que atua na área, com atribuição específica, e aí nós recetamos a ação necessária, quando é possível. Mas eu acho que é uma ideia, talvez como uma inovação nesses novos paradigmas, a questão da ouvidoria. Deise, de Boa Viagem, ela diz, a ARP realmente fiscaliza, ela pergunta, na verdade, a ARP realmente fiscaliza como deve fiscalizar a CELP, entre outras prestadoras de serviço? A má qualidade dos serviços justifica essa boa fiscalização? Vão esperar que o povo vá às ruas contra a CELP também? Deise, conforme eu havia dito, a ARP, o papel dela não é de fiscalização. A fiscalização é exercida em relação à CELP também pela ARP, mas não é essencialmente só de fiscalização. Conforme eu havia dito, ela busca regulamentar, e especificamente em relação à energia elétrica, o que eu chamo da eficiência para que o sistema de distribuição de energia da CELP possa existir. Existe um papel fiscalizador, que aí é onde a gente chega à superposição, em nível municipal, em nível de determinada competência, eu não digo especificamente energia elétrica, mas em nível estadual e em nível federal. A agência reguladora, ela tem um papel específico em relação à eficiência e que, através do serviço de ouvidoria da própria ARP, nós temos só esse ano, temos mais de 2.500 reclamações feitas em relação ao tema de energia elétrica na cidade do Recife. E que são reclamações cuja orientação primeira é para ser feita diretamente à CELP. Se a CELP não produz um resultado imediato, ela volta para a agência de regulação, que aí sim promove a abertura específica de um procedimento administrativo até se chegar a um resultado final. Mas o problema da eficiência, e é isso que Deise precisa compreender, não está somente no papel fiscalizador e regulador, que deve ser exercido pela CELP, pelas instituições da sociedade civil, pelo Ministério Público, porque nós precisamos de uma refundamentação do Estado brasileiro. E essa refundamentação, isso é uma posição muito pessoal,
personalíssima minha, é que eu acho que o cidadão vive, se locomove, habita nas cidades. E eu acho que o papel do município, cada vez mais, tem que ser o da promoção, porque é onde se materializa todas as políticas públicas em nível federal e estadual, ela se materializa no município. Nós precisamos reconstruir esse pacto federativo e eu gosto dessa ideia de pactos. Essa ideia, talvez, dessa articulação. Nós temos resultados positivos sendo criados em relação ao Pacto pela Vida aqui no Estado. A gente precisa de outros pactos. A gente precisa promover um pacto pela mobilidade, um pacto pela qualidade da saúde pública e articular toda a sociedade para que a gente possa, é o que eu chamo, olhar a terceira margem do rio, pensar diferente, porque se nós não fizermos isso, vamos estar amarrados, o Ministério Público, a OAB, o Estado, o Executivo, com as leis. As nossas leis são perversas. São boas, trazem direito, mas são perversas também. Deixa, do ponto de vista aí, legal, se é que eu posso falar assim, entender um pouco essa situação que envolve a CELP. O que seria a responsabilidade da CELP e responsabilidade do poder público propriamente, porque a CELP foi privatizada. A CELP não é mais do Estado. Então, pegando esse caso específico de Davi e outros casos correlatos, que um pouco mais lá de trás, qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade da CELP, empresa privatizada? Agora eu não me lembro quando ela foi privatizada, 1900 e lá vai bolinha, enfim. Estela, eu, como lhe disse, não posso falar do tema específico de cada caso, porque eu não me sentiria eticamente à vontade como está aqui pela OAB e meu escritório presta serviços há muito tempo jurídicos a essa empresa. Então eu não posso falar do caso específico. Existe um poder concedente, esse é do Estado. Ele concede o direito, licitou o contrato de distribuição da energia, uma empresa adquiriu esse direito de distribuir a energia e explorar economicamente esse serviço. E existe o empreendedor privado que participou dessa licitação e está prestando esse serviço no lugar do Estado. Ao conceder esse serviço para um terceiro, para uma empresa privada, o Estado determina um marco regulatório de eficiência, modicidade de tarifa, para que a população, que é o destinatário dos serviços, não seja penalizada. E criou-se a figura das agências reguladoras, que não é novidade, me parece que a origem é norte-americana, e que essas agências reguladoras têm o papel de fazer a representação da sociedade. Tanto é que os seus gestores, a exemplo do nosso eminente presidente Rodão Joaquim, que o nosso competente Rodrigo aqui representa, têm mandato, eles não são exonerados a qualquer momento, porque eles têm que estar protegidos por mandato para poder exercer plenamente seu papel de fiscalizar, doa quem doer, doa no Estado, doa na concessionária. Então eles têm mandato. E tem um conselho. Esse conselho é indicado por entidades da sociedade civil que estão lá fiscalizando o papel da agência reguladora. Então, na forma, em tese, está tudo muito bonito. É como o Rodrigo colocou aqui, falta uma efetividade. A lei existe, só que o Senado Federal já recusou quantos presidentes de agências reguladoras nas suas regulatórias, as agências da ANAC, ANA, Agência de Água, Agência de Aviação, Agência de Energia Elétrica, de Telefonia, quantos já foram dado bola preta no Senado Federal? Na sabatina, para saber se aquele cidadão domina o assunto, se ele conhece ou se ele está fazendo daquilo um cabide de emprego, mais um posto político para agradar governantes, ou pior, agradar concessionários, que é o que chamamos de captura. É a agência que tem o papel de fiscalizar, estar politicamente capturada pelo próprio interessado economicamente, que é o concessionário. Então, na verdade, juridicamente está tudo muito bem conformado. Agora, politicamente precisa melhorar muito. Eu apenas eu complemento e acresço um pouco mais essa reflexão de Pedro, é que as agências reguladoras também não vão resolver o problema da eficiência do serviço público no Brasil como um todo. Não vão. Elas têm um papel importante, sim. E esse modelo que da Inglaterra, nos Estados Unidos, que se implementou e se disseminou no mundo, também não se viu de paradigma, por exemplo, para a última crise, que chamou a crise do capitalismo, onde as agências reguladoras do sistema financeiro internacional simplesmente calaram. É verdade. Quando começava a se afundar
todo o crack, houve um crack nas bolsas no mundo todo, isso final de 2007, 2008. Quer dizer, as agências reguladoras lá internacionais não tiveram esse papel, não conseguiram resolver um problema do sistema financeiro como um todo. E aí é onde eu volto à questão da remodelagem do Estado brasileiro. A gente precisa, e aí sim, criar novos, do ponto de vista formal, um novo pacto federativo precisa ser revisto, tá certo? É preciso se repensar o papel da União, dos estados e dos municípios. É preciso, e aí também é uma opinião pessoal, em relação às agências reguladoras, é que ela não exerça somente a regulação a partir de alguns paradigmas, mas que ela passe a ter uma capacidade regulamentar, preservando essa autonomia, claro, que deve existir de uma agência reguladora. Ela tem que ter mandato, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter a capacidade de dizer sim ou não para o concessionário, para o Estado e para o usuário, na medida que precisa compreender que o movimento de eficiência de qualquer serviço, ela tem paradigmas e tripés que extrapolam a simples formalidade da lei. Para a gente terminar, e aí eu quero voltar um pouquinho ao caso de Davi, quando a agência de regulação foi convocada pela ANEEL para acompanhar esse caso e fiscalizar, enfim, foi dada à agência de regulação um prazo, se eu não me engano, de 30 dias. O acidente foi no dia 11, então esse prazo está expirando. É um prazo e que pode ser prorrogado. Por mais quanto tempo? Eu acho que, salvo engano, seria impreciso se eu fosse dizer, mas eu acho que pode se pedir dobrado, que chama da renovação do prazo. Em geral é o dobro. Mais 30 dias. Isso. Mas, assim, apenas esclarecendo que a ARP não vai fazer o papel da responsabilidade penal, por exemplo. Isso não compete à ARP. A ARP vai averiguar, dentro daqueles paradigmas que ela deve fiscalizar, se naquele caso específico houve manutenção, se a manutenção seria a responsabilidade específica da CELP ou se havia concorrência de responsabilidades, enfim. Apresentando um relatório e um resultado final. Diga-se de passagem, esse relatório que vai ser o objeto da indenização e da responsabilidade, eventualmente, até penal. O tempo da gente acabou. E olha que a gente nem falou de drenagem, saúde, educação, de saneamento básico, de recapeamento das estradas, das ruas. Ou seja, tem muito assunto ainda, muito serviço público oferecido à população que precisa ser discutido, que precisa ser questionado. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite mais uma vez. Boa noite, obrigado. Para você que está em casa, boa noite, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e pelos comentários, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.